Olá, estamos de volta falando sobre, lembra que a gente acabou de falar sobre a degeneração daquela área crítica de Códima, e eu falei que uma outra coisa vai se associar e vai ser muito importante. A gente já falou do manguito, da função do manguito, que é importante vocês saberem. É importante vocês saberem dessa área crítica, dessa zona de pouca vascularização no tendão, principalmente no supraespinhoso. E agora nós vamos falar da terceira coisa importante que você tem que entender. Nos anos 70, o Códima descreveu aquela área crítica em 1930 e poucos. Nos anos 70, um dos maiores nomes do ombro, quem faz ombro sabe disso, que fez um trabalho que impactou mudou toda a maneira da gente ver, principalmente as tendinites, as lesões do manguito, que foi esse autor chamado Neer. Nesses anos 70, ele descreveu, além dele falar da área crítica de Códima, ele falou que quando você associa um lugar onde você não tem mais a regeneração como ela era, tão bem feita, ao que ele chamou de impacto subacromial. O que é o impacto subacromial? Isso é importante vocês entenderem. O ombro, vamos voltar na história do ombro. O ombro é uma articulação que tem muito movimento, tá certo? Mas ele não foi preparado, ou pelo menos evolutivamente ainda não está totalmente preparado, para você ficar muito tempo com ele elevado. Quando você eleva o ombro muito tempo, o manguito fica pinçado. Você vê esse negócio que chama acrômio, essa parte do osso da escápula chama acrômio. Por isso que a gente está falando do impacto subacromial, aqui embaixo do acrômio. A cabeça do húmero acaba, quando você faz uma abdução e levanta o braço até em cima, o manguito rotador está aqui no meio, ó. Então ele pinça. Você tem um lugar aqui que já não tem uma regeneração boa e você fica mexendo em muito tempo num varal, numa prateleira, você pinta uma parede, você pinta um teto. A chance de você deixar esse lugar que já não tem uma circulação, uma perfusão boa, sob pressão, pinçado embaixo do acrômio, é muito grande. Então, o impacto subacromial veio se somar com aquela área crítica, com aquela zona de pouca regeneração, para definir que isso pode levar às lesões do manguito rotador. Então, mais ou menos é assim. Você tem o acrômio, a lateral do acrômio, e aqui entre o acrômio e esse processo que chama coracoide, você tem um ligamento chamado ligamento coracoacromial. Isso tudo faz parte do arco acromial, que é onde você vai ter o impacto, tá certo? O Neer também descreveu que esse acrômio, às vezes, ele pode ter um formato virado para baixo, que pode ser uma ligeira curva, ou ele pode ser bem virado mesmo, que ele chamou de ganchoso. Então a forma do acrômio impacta, ajuda a você ter uma predisposição maior para você ter um impacto subacromial. Então, uma das coisas importantes de você fazer a avaliação, quando você está com um paciente que você tem uma tendinite crônica, uma suspeita de lesão de manguito, é saber se ele tem um impacto subacromial, porque não necessariamente precisa ter, você pode ter só degeneração e o ombro dele ser tranquilo, isso pode acontecer. Mas você tem que fazer essa avaliação, se o acrômio dele é um acrômio curvo ou ganchoso, que vai sugerir uma possibilidade cirúrgica para corrigir aquilo. Outra coisa que acontece é que, com o passar do tempo, e às vezes até porque o manguito já não tem mais a mesma regeneração, ele fica mais frouxo, ele vai se afilando aquela área mais sensível, pouco perfundida, e aquela trava que ele tinha que fazer, ele já não faz mais. Então, quando o deltoide abre o braço, ele já dá uma jogadinha para cima, porque o manguito já não segura com aquela força boa que ele tinha na juventude, a cabeça para baixo. Então, se ela subir um pouquinho, a hora que você abre, aumenta muito a possibilidade do impacto subacromial, e você pinçar o manguito rotador na superfície lateral do acrômio, tá certo? Então, essas são as coisas que você tem que ver junto com a ideia de que o manguito
tem aquela zona crítica que não tem uma regeneração boa. Já não tem, depois dos 40 anos, volto a dizer. Aí o que acontece? Você tem aquela área, você tem, às vezes, um acrômio curvo ou ganchoso. E você não está sabendo, né? A pessoa que chega nos 40 anos, ela não fala, ninguém fala para ela assim, ó, a partir de agora, seu ombro ele corre riscos. Então, você para de ficar com o braço levantado, para de ficar com o braço assim, para de fazer coisa muito tempo no armário, porque você pode pifar. Ninguém fala isso, para ninguém, né? Então, o que acontece? A pessoa continua fazendo, 40 anos, 45 anos, ela está no auge da vida útil dela, da vida produtiva. E é aí que o problema acontece. É aí que ela fica um pouco mais de tempo e ela pode gerar uma inflamação. Começa com uma tendinite, tá certo? Então, quais são as fases que, na verdade, nós estamos falando agora das possíveis lesões do manguito. Tudo isso que eu falei, o que vai gerar? Uma lesão no manguito. Naquela área, principalmente, vai começar naquela área de pouca degeneração. Você tem a área ruim batendo aqui no acrômio, é ali que vai rasgar, tá certo? Começa com uma inflamação, tá certo? Fases da lesão. A primeira fase é uma inflamação simples. Essa é aquela que acontece antes dos 40 anos. Pelo menos na minha maneira de ver. É uma inflamação, por quê? Porque você tem, ainda não é pouco regenerada, ainda é um manguito bom, mas você faz o impacto, machuca, ele inflama. Nessa fase aqui, o tratamento conservador normalmente vai muito bem. De novo, antes dos 40 anos. A partir daí, dos 40 anos, você vai ter a inflamação mais a tendinose, mais aquele tendão machucado. Aí é que acontece a tendinite que não melhora, certo? Essa tendinite demora para ser cicatrizada. É aquela pessoa que fala que está com dor no ombro faz 3 meses. E aí continua mexendo, continua tal, isso provavelmente vai evoluir para uma ruptura. Esse tendão, ele vai se afilando até que ele rompe. De tanto bater aqui, ele vai abrir um buraco nele. Ou nele, em qualquer um deles. Você pode ter, já tirei o nome deles, mas pode ter no supra, no infra, no subescapular e no redondo. O redondo menor é mais difícil, porque ele é bem aqui embaixo, é mais difícil você ter uma lesão no redondo menor, mas nos outros 3 é muito comum. Muito bem, então você está com aquele paciente no seu consultório, ou você tem essa dor, o que o médico faz? Ele vai te examinar. Geralmente você vem contando uma história assim: doutor, eu tenho muita dor no ombro, já faz algum tempo, não vou falar da inflamação simples, porque essa é uma dor no ombro que vai melhorar se tudo correr bem. A expectativa é que melhore. Mas a da tendinose, você vai contar uma história de 1, 2, 3 meses de dor, já fez, tomou remédio, já fez fisioterapia e tal, mas essa dor não quer melhorar. Geralmente é uma dor que piora à noite, a gente tem dificuldade para dormir sobre o lado machucado, e nos movimentos, é aquela história, você, assim dói, assim dói. O médico vai examinar, ele tem alguns testes que ele faz. Tem testes específicos pro manguito e testes específicos pro impacto. Ele mesmo faz, ele bate o braço assim, você pula de dor. Provavelmente você está tendo um impacto agudo naquela região. Então ele vai pedir 2 exames, eu pelo menos me contento a princípio com 2 exames. É o raio-x e o ultrassom. No raio-x eu vou avaliar principalmente a estrutura do acrômio, vou avaliar se ele tem calcificação, porque a gente não falou muito nisso, mas aquela tendinite cálcica, é muito comum a pessoa falar assim, eu tenho calcificação no ombro. Às vezes essa inflamação, tanto da bursa quanto do tendão, ela absorve cálcio. Então você vê uma calcificação. E no processo de calcificação, existe uma sintomatologia dolorosa importante. Então, quando a gente fala em tendinite cálcica, isso pode acontecer, de você ter uma bursite cálcica ou uma tendinite cálcica. Mas o processo é o mesmo, tá certo? O que vai mudar? Quando a gente faz o raio-x e o ultrassom, a gente vai ver se tem alguma alteração. Se você tem uma alteração de acrômio, se você tem uma artrose, enfim, o raio-x vai falar basicamente das alterações ósseas, e quem vai falar do manguito é o ultrassom. Hoje, o pessoal que faz ultrassom
músculo esquelético, está muito, muito treinado para isso, eles têm uma condição de falar tamanho de ruptura, se tem ruptura, se é só uma tendinose. Então, vai vir lá, por exemplo, tendinose de supraespinhoso. Você sabe que existe a degeneração, que é aquela área que já não está mais regenerando direito, mas não rompeu. Então, é uma tendinose fase 2, porque a fase 3 são as rupturas, tá certo? Ou vai vir tendinose e tal, com uma ruptura de 1,5 centímetro, 1 centímetro, e aí ele vai falar se ela é articular, se ela é subacromial. Isso é coisa mais técnica, mas o ultrassom me dá uma ideia geral do que está acontecendo em termos de tendão, de manguito rotador no seu ombro. Muita gente, principalmente eu sou velho, então eu não tenho tanto hábito de pedir a ressonância. Eu acho que a ressonância é um exame cirúrgico. Quando a gente vai realmente definir uma cirurgia, aí eu acho que vale a pena fazer a ressonância, porque ela realmente dá mais detalhes, né? Mas para a gente fazer o diagnóstico e orientar o paciente, o raio-x e o ultrassom são plenamente suficientes, tá certo? Então, são os dois exames que a gente pede. Quando você tem uma ruptura parcial, é porque um dos tendões já apresentou a ruptura. E quando você tem rupturas totais, a gente chama de húmero careca, porque o manguito fica aqui em cima, quando a gente abre para operar, você não vê mais nada, você já vê direto a cabeça do húmero. Então, apelidou-se de húmero careca. Então, é um quadro complicado, é um quadro mais grave. Por quê? Porque fica fácil, né? Você fala, uma ruptura, eu vou lá e vou fazer a cirurgia. Mas, na ruptura total, em geral, houve uma retração muito grande dos tendões e você já não consegue mais trazê-los de novo para fazer a reinserção. Nós vamos falar especificamente sobre tratamento agora, e eu vou dar mais um cortezinho, porque ele é um pouco longo e eu queria que vocês viessem comigo para entender o que essa é a dúvida. Eu tenho um desses colegas que falou assim, eu tenho uma tendinite, aquele colega que eu citei, eu tenho uma tendinite de ombro, eu infiltro ou não infiltro? Eu quero falar com calma sobre isso, porque eu vou dar muito da minha opinião, e você vai talvez ver em livros que, por exemplo, a ideia de um cirurgião de ombro, especificamente de ombro, é de que ele tenha muito mais facilidade de resolver operando do que não operando. E isso, no caso das lesões de manguito, ela fica muito mais forte. Dá só um minutinho que eu vou falar sobre tratamento já já.